Oi, gente. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, de estar trazendo ele aqui, mas o que me confortou foi assistir o vídeo de pessoas que passaram pela mesma situação que eu e acaba que confortando. Então, o intuito desse vídeo é passar algum tipo de conforto, algum tipo de segurança e mostrar que você não está sozinha. Porque a primeira coisa que a gente pensa parece que aconteceu só com a gente. Então eu vim trazer um assunto aqui sobre aborto espontâneo, que aconteceu comigo. E hoje sim, eu consigo falar isso abertamente, consigo explicar tudo o que aconteceu e para ajudar outras mães que passaram por essa situação e entenderem que é uma dor que ela vai conviver aí com a gente, mas que ela vai diminuindo, você vai tendo uma compreensão, você vai tendo um entendimento e você consegue colocar sua cabeça no lugar, porque não é uma situação muito fácil. Bom, vamos lá, minha história. Dia 29 de junho, eu descobri que eu estava grávida, porque a minha menstruação era para ter descido no dia 28 e minha menstruação não costuma atrasar, pelo contrário, a minha menstruação costuma adiantar. Então eu sigo, né, aqueles aplicativos de calendário pra gente saber, acompanhar tudo mais, que até mesmo quando a gente vai ao ginecologista é importante a gente saber das datas para eles fazerem os exames, então eu sempre gostei de acompanhar. Então a minha menstruação, ela sempre adiantava. Por exemplo, era para vir no dia 28, normalmente ia vir lá pro dia 25, 26, no máximo no dia 27, né? E aí, quando chegou no dia 28, não veio, mas eu já estava em alerta, porque eu já estava sentindo algumas coisas diferentes, né? Então, eu estava sentindo uma fome diferente, eu estava sentindo muito sono. Eu já sou uma pessoa sonolenta por natureza, mas eu sentia um sono diferente, é um sono incontrolável, você não consegue controlar realmente. E aí, eu comecei a perceber algumas coisas, porque eu estava tentando, né, engravidar, já tinha alguns meses, não tomava mais anticoncepcional, já tinha mais de um ano, já bem mais, porque eu tenho um problema sério com anticoncepcional, então eu não estava tomando. E aí eu comecei a notar algumas situações. Enjoo eu não tive, eu tive muita aversão a cheiros. Então, por exemplo, eu chegava em casa e conseguia sentir o cheiro de comida lá do vizinho da outra rua, sabe? O olfato tava assim extremamente aguçado e me incomodava. Então, o cheiro de cigarro me incomodava demais. Não de dar enjoo, mas era um incômodo, me incomodava. Parecia que aquele cheiro tava dentro do meu nariz, sabe? E de tudo. Mas questão de enjoo eu não tive, não. E eu percebi que tava rolando alguma coisa diferente, esperei chegar o dia 28, não veio. Aí eu decidi no mesmo dia que não desceu, pelos motivos de sempre adiantar, eu peguei e comprei um teste de farmácia. Comprei 2 testes. Os 2 deram positivo, eu fiz sozinha em casa, pra ter certeza, né, pra não criar expectativa assim em cima das outras pessoas, do meu marido, da minha família. Fiz o teste. Deu positivo, fiquei. Na hora a gente fica assim, sem saber o que fazer. É alegria, é medo, dá medo. É um misto de emoções, né? E aí eu já comecei a dar entrada no pré-natal na mesma semana. Eu já tinha agendado ginecologista que eu passo de rotina, eu não tinha passado ainda. E aí eu já tava com o ginecologista agendado. Então calhou de dar na mesma semana que eu descobri minha gravidez e eu passar no ginecologista. Aí, até aí, ok. Depois, fiz e dei início ao pré-natal, né? Fui instruída. Aí já agendei, na mesma semana também consegui agendar um transvaginal, porque quando é início de gravidez, é transvaginal que a gente faz, né? Que é uma ultrassom também. E aí, pra gente ver, ter certeza da idade, da gestação, ver como é que tá. Então, eu fiz esse exame, constou que eu tava de 5 semanas, bateu certinho com as datas da minha última menstruação, que é sempre baseado, né, a idade gestacional com a última menstruação. Então, quando que foi que eu menstruei? Há um mês atrás, né? Então, deu 5 semaninhas aí que eu fiz o exame, certinho deu 5 semanas de gestação. Aí, o médico fez o ultrassom lá, não dava pra ver nada, porque era muito recente, dava pra ver uma coisa, o saco gestacional só, e tipo um anelzinho.
que seria o bebê, no caso, né? E daí foi agendado uma próxima ultrassom para quando eu tivesse com 7 semanas mais ou menos, né? Beleza. Só que o que aconteceu? Quando eu tava com 7 semanas, eu fui ao banheiro fazer xixi. E quando eu fui me secar, o papel saiu um marronzinho muito fraquinho. Marronzinho bem fraquinho mesmo. Não era cor de sangue, era uma cor marrom. Não vou falar que era borra de café, porque borra de café dá a sensação de que é uma cor mais forte, um marrom mais forte. Mas não era, era algo muito levinho. E aquilo me deu um alerta. Então eu prestei atenção, comentei com meu marido, olha, tem um sangramento marronzinho, né? Não é sangue, sangue, sangue. Mas o meu médico tinha avisado lá no pré-natal, falou assim, olha, pode acontecer episódio de você ter algum tipo de sangramento, uma cor diferente, corrimento diferente. Não se assuste, é normal, pode acontecer. Se você notar um sangramento muito forte, cor de menstruação, aí sim você pode se preocupar e vir até o hospital. Aí, o que aconteceu? Nessa mesma semana, eu fiquei com esse corrimento marronzinho toda vez que eu fazia xixi. Aí eu comecei a usar aqueles absorventes pequenininhos, protetores, sabe? Pra acompanhar a cor, o volume do fluxo e tudo mais, se aumentar ou não. E não saía nada naquele absorvente. O que acontecia era toda vez que eu me secava, saía uma sujeirinha marronzinha, sempre igual. Aí, foi um dia, 2 dias. No terceiro dia, eu estava fazendo academia, né? Eu sempre fiz, mas aí o médico falou, não precisa parar, o que você vai precisar é de reduzir a intensidade, procura fazer mais caminhada, musculação mais leve, nada de muito esforço, mas pode continuar. Então, eu estava na academia, estava caminhando na esteira, e aí, quando a gente tá grávida, a gente faz muito xixi. Eu fazia muito xixi, muito mesmo. E aí, me deu vontade de ir no banheiro, durante essa minha caminhada na esteira. Fui ao banheiro da academia e me sequei. Quando eu me sequei, eu sempre olhava no papel higiênico, né? Óbvio, para acompanhar. E aí saiu uma cor mais rosadinha. Deixou de ser marrom. E eu tava sentindo uma coliquinha já tinha uns dias também uma coliquinha no pezinho da barriga, mas o médico também disse que isso é super natural. Se você conversar com outras pessoas que já tiveram bebê, que já engravidaram, essa coliquinha faz parte, porque tem alguma coisa ali dentro, né, do seu útero. Então tá acontecendo alguma coisa, alguma mudança no seu corpo, então você vai sentir uma coliquinha, o que é normal. Só que eu entendi que essa coliquinha que eu tava sentindo tinha a ver com aquele corrimento que tava vindo. E aí, quando eu vi no papel higiênico esse corrimento mais rosado, eu me preocupei. Porque ele saiu numa quantidade maior, saiu como se fosse uma pocinha mesmo, bem pequenininha, uma rodelinha assim, cor-de-rosa. Aí eu saí do banheiro, eu estava acompanhada com meu marido, com a minha mãe, na academia. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu acho que eu vou ter que ir pro hospital, porque não tá normal, expliquei o que estava acontecendo. Aí a gente largou tudo na academia, do jeito que a gente tava suado, com aquela roupa, fui pro hospital, porque o hospital era bem próximo da academia, tipo, muito perto. Aí a gente foi até o hospital e fui atendida lá. A doutora que me atendeu, ela explicou que isso é normal acontecer, que não era pra eu me preocupar tanto. E que naquele momento, como era noite, a maioria dos hospitais, gente, outra coisa que a gente descobre, né? A maioria dos hospitais, independente se é pronto-socorro ou não, tem a ala de maternidade, que é onde a gente é atendida, né? Quem tá grávida. Então, eles não têm o aparelho, não se faz exame de ultrassom transvaginal à noite. Eles têm um período certo, um horário certo que faz. Então, o que a doutora fez? Ela fez somente um exame de toque em mim, né? E ela mostrou, olha, ela falou, não tá saindo quase nada, mostrou a luva dela, ó, minha luva, tá tranquilo, o que você tá tendo deve ter sido alguma obstrução de alguma veia, o que pode acontecer e é super normal. Aí ela me confortou de certa forma. Aí ela falou assim, então você pode ir pra casa, não precisa tomar nada, vai tranquilo, volta amanhã no pronto atendimento e eu vou deixar agendado aqui pra você, ela me deu um papelzinho lá, para eu voltar e fazer o transvaginal com urgência. Aí, assim eu fiz. Fui para casa, no outro dia de manhã eu tava lá no primeiro horário, porque eu sou muito ansiosa, não ia aguentar esperar muito tempo. De manhã eu tava lá no hospital novamente. E assim, dentro de mim, gente, a gente que, quando a gente tá gestante, a gente já fica mais sensível por natureza, né?
Então, dentro de mim, eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada acontecendo. Eu sentia que a gente não quer acreditar, né? Eu não queria acreditar, mas dentro de mim eu sentia que tinha alguma coisa errada, sabe? Porque naquela semana que tava vindo aquele corrimento, eu não tava sentindo a minha barriga mais durinha, porque a minha barriga ela já começou a criar um formato. Por mais que seja pouco, mas a gente nota a mudança no nosso corpo. E a minha barriga ela tava durinha, lá no pé da barriga tava durinha. E de uma semana pra lá, eu não sentia mais aquele pezinho, tinha um certo peso até então. E eu não tava mais sentindo aquele peso. E a gente começa a observar o nosso corpo, as sensações. Então, dentro de mim, eu tava sentindo que alguma coisa tava errada. Aí eu chorei, eu tava preocupada enquanto o médico não chegava pra fazer ultrassom. Porque eu cheguei antes do médico no hospital, pra vocês terem uma ideia. E aí eu chorei, eu fiquei com muito medo. E quando tava perto, que eu vi que a médica chegou e ela começou a preparar a sala pra me chamar, gente, comecei a me tremer toda. Eu me tremia por dentro, eu me tremia muito, sabe? Assim, nervoso, uma sensação muito ruim. E aí, nesse dia, eu tava completando, se eu não me engano, já ia pra 8ª semana já. Então, ou seja, quando a gente fica grávida, a gente começa a pesquisar muita coisa. Eu baixei aplicativo, eu assistia muitos vídeos no YouTube. Com 7 semanas, o bebê já começa a ter batimentos cardíacos, né? Então, eu pensei, se tiver tudo bem, na hora que ela colocar o ultrassom, ela já vai ouvir o coração do bebê, eu vou ver. E aí, o que aconteceu? A médica colocou o aparelho, eu fiquei olhando pra TV, e aí continuava um anelzinho bem pequenininho, ele só aumentou assim de tamanho o anelzinho dentro do saco gestacional, e tudo em silêncio. Aí e a médica não falava nada, ela só ficava lá anotando, a moça do lado dela anotando um monte de coisa no computador, e eu observando, vendo aquilo. Aí eu perguntei, na mesma hora, eu falei assim, não era pra gente estar ouvindo o coração do bebê? Aí ela falou, era, se você tiver mesmo de 8 semanas, era sim. Aí eu falei, então, mas será que tá acontecendo alguma coisa? Aí ela não, eu acho que por protocolo, eles não podem falar muita coisa, tem que fazer só exame e pronto. E aí ela fez tudo que tinha que ser feito, não durou nem 2 minutos, eu acho, a minha transvaginal. E depois ela falou, olha, eu vou imprimir o laudo, tá? E você passa na sala do médico e ele te explica tudo direitinho. Ali eu já percebi, sabe, já ficou aquele clima estranho dentro da sala, a minha mãe tava comigo, aí eu pensei, putz, não sei, eu acho que deu alguma coisa errada. E aí aquela angústia de novo pra voltar na sala do médico e mostrar o exame, que tem que esperar novamente. Aí voltei pra sala do médico. E aí, gente, eu acho assim que eles estão muito acostumados, que para eles é natural tudo isso, né? E depende muito também do médico, tá? Mas ele falou assim de uma forma muito assim tranquila. Ele falou assim: olha, isso daqui tá encaminhando para um aborto. Isso aqui, pelas semanas que você tá, o bebê já era pra estar grande, já era pra ter batimento, mas. Aí eu comecei a chorar na frente dele, meu marido ficou com os olhos desse tamanho assim. E aí você fica sem saber nem o que falar. Eu não tive reação, eu não sabia o que falava. E aí ele falou, mas ó, existe um embrião, o embrião tá aqui, mostrou lá no exame, na imagem, falou, o embrião tá aqui, então existe uma esperança. Então pode ser que os cálculos estejam errados, pode ser que o bebê ainda tá se desenvolvendo, então eu vou te dar uma semana de repouso. Aí ele me afastou de tudo, do trabalho, pediu pra eu ficar só sentada, pra eu não ficar fazendo nada em casa, tipo, varrer um chão, lavar um banheiro, nem pensar. Então ele falou, fica bem quietinha, eu vou te passar o Ultragestan, que é um comprimido que você tanto pode tomar via oral, como aplicar na vagina mesmo. Então ele falou, ó, você vai aplicar direto na vagina antes de dormir, todos os dias, e daqui uma semana a gente refaz esse exame. Aí ele deixou muito claro, ele falou assim, mas pode ser que daqui uns dias você pode começar a sangrar do nada e ser o aborto mesmo. Então ele já deixou aquele alerta, mas ele assim falou de uma forma assim, sem cautela nenhuma. Ele falou assim, ó, tipo, parecia que ele tava falando de um objeto, de qualquer outra coisa, né? Então eu saí de lá assim, sem chão, gente. Saí de lá assim. Porém, como ele falou que existia uma esperança, a gente quer entender que, pode dar tudo certo também, né? Então a gente foi pra casa, fiz o meu repouso, comecei a aplicar o remédio, só que aí eu não aguentei. Eu contei pra minha família já tava sabendo.
E aí, conversando com algumas pessoas da minha família, falaram assim, procura outro médico, procura outro lugar, faça o exame de novo, explica a situação, para você ter certeza e ter uma segunda opinião. Aí eu não fiquei em paz. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira eu já estava em outro lugar. Já fui para outro médico e expliquei toda a situação, levei todos os exames. E aí eles falaram, então a gente vai refazer o transvaginal e a gente te explica como é que vai funcionar, o que tá acontecendo realmente. Aí, beleza? Fui lá, fizemos o transvaginal, aí a médica do transvaginal já falou assim pra mim, olha, quando que foi a sua última menstruação? Aí eu falei, ela falou, aí ela fez um monte de pergunta. Costuma atrasar? Costuma não sei o que? Eu falei, não, nunca atrasa, sempre vem certinho. Porque ela queria ter certeza se eu estava mesmo de 8 semanas e alguns dias, né? Ela queria ter essa certeza. Ela falou assim, olha, realmente, eu vou te mostrar aqui o que tá acontecendo. Aí lá na tela, ela falava, tá vendo aqui? Esse aqui é o seu saco gestacional. Ele continuou crescendo, o saco gestacional, que é onde que fica o bebê dentro, né? Tá crescendo, ele cresceu já de volume, porém, o bebê não. O bebê, esse anelzinho aqui, tinha lá um anelzinho, é esse anelzinho aqui, o bebê realmente não tem batimentos, né? Aí ela explicou muito carinhosa, tanto que eu tava muito firme ali com meu marido, muito firme. Escutei com muita atenção tudo que ela falou. E acabou o exame, ela falou, vou imprimir o laudo e você volta lá na médica pra ela te explicar o que a gente vai fazer daqui pra frente. Então, gente, saí da sala da transvaginal e fiquei esperando ela me mandar o laudo. Imprimir o laudo. Aí, enquanto ela tava imprimindo, demora um pouquinho, né? Eu não sabia se eu chorava, se eu segurava. É uma sensação muito louca, sabe? E aí eu chorei um pouquinho, mas eu me conti, porque assim, a gente não pode entrar em pânico também, sabe? Que eu dentro de mim eu pensava assim, eu não posso, meu marido tava comigo e eu tinha que ser forte. Só isso que eu pensava. E aí ela me trouxe o laudo e a médica já me chamou na sala dela, e a médica muito carinhosa, muito, totalmente diferente do primeiro médico. Ela explicou, Renata, é assim que acontece, você não é a única. E realmente, quando a gente estava sentado lá, a gente via muitos casais saindo da sala chorando e muita mulher passando pela mesma situação que eu. Como por se tratar de um hospital de maternidade, então você vê de tudo, você vê mulher saindo com bebê, você vê mulher saindo da curetagem, que é quando é necessário limpar, né, por dentro, quem perdeu o bebê também. Então eu tava com o bebê dentro do meu útero ainda, mas sem vida. Aí ela me explicou toda a situação. Ela falou assim, olha, você que vai decidir, a decisão é sua, a médica me disse. Ela falou assim, vou te explicar as duas situações e você vai escolher o que vai ser melhor pra você. Ela falou assim, ó, a curetagem funciona assim. Se você decidir fazer a curetagem, a gente vai te internar, você vai fazer jejum primeiro. No outro dia a gente te interna, você vai tomar anestesia e a gente vai fazer uma raspagem no seu útero para sair todo o conteúdo que tem aí dentro. Então é um processo muito invasivo, tem riscos de perfurar o seu útero, tem vários riscos, ela falou. É um procedimento cirúrgico, né? Eu nunca passei por procedimento cirúrgico na minha vida, a não ser arrancar um dente. E aí ela falou, a outra situação é que você pode escolher ter o aborto natural. Eu vou te dar 30 dias para o seu corpo expelir. Como o bebê já tá sem vida desde a médica do transvaginal tinha falado que o bebê parou na 6ª semana. Então eu já tava aí com 2 semanas com o bebê sem vida mesmo. E ela falou assim, a questão do aborto natural é que você vai sentir uma cólica em casa, ou você pode trabalhar, você pode levar sua vida normal a partir de agora. Você não tem restrição de nada, não precisa fazer repouso, não precisa mais aplicar aquele Ultragestan, cancelou esse remédio. E aí você vai sentir uma cólica, vai vir um sangramento igual de menstruação e vai começar a sair pedaços, vai começar a sair uns coágulos, e é assim que funciona o aborto natural. Aí ela deixou nas minhas mãos, qual que você vai escolher? Eu nem pensei muito, gente. Eu falei, olha, eu quero o natural. Porque tudo que ela falou que o nosso corpo é muito inteligente. Então, o nosso corpo vai entender que tem alguma coisa errada ali e ele vai querer expelir sozinho, por si só. E eu preferi, porque o natural, gente, você não vai
precisar me internar, de fazer toda aquela coisa e correr vários riscos. Então eu entendi ali que o melhor para mim naquele momento era essa escolha. Então eu fui para casa, não precisei, ela não me deu medicação nenhuma. A única coisa que ela deixou uma receita na minha mão foi de remédio para cólica, que foi o Buscopan, que tem vários tipos de Buscopan, eu não sabia disso. E ela me deixou um Buscopan específico. Ela falou, ó, sentiu cólica, na primeira dor você já toma esse remédio, não espera piorar. Quando passou uma semana, gente, foi um sufoco pra mim, porque nessa uma semaninha eu voltei a trabalhar, que eu tava até então de repouso, né? Eu voltei a trabalhar. E o meu desespero era de acontecer lá no meu trabalho, ninguém sabia que eu já tava grávida. A gente sempre conta depois dos 3 meses, né? Então, eu fiquei trabalhando assim, desesperada. Então, foi uma semana, foram alguns dias muito difíceis, eu ir trabalhar sabendo que a qualquer momento poderia acontecer. Então, o psicológico da gente já não começa a ficar muito bom, você fica com muito medo, você fica em alerta com tudo, é uma situação horrível, gente. E aí, se passou uma semana, quando foi da sexta-feira pro sábado, quando eu fui me deitar pra dormir, eu senti já uma coliquinha. Eu senti, e eu costumo ir até o banheiro, escovo o dente, faço o meu xixi pra ir deitar. Nessa que eu fui fazer xixi, quando eu me sequei, aí sim saiu cor de sangue. Aí era um sangue muito vivo, muito escuro, muito forte, de menstruação mesmo. Ali eu percebi que já ia começar. Aí o que eu fiz? Como a médica me orientou, eu fui, tomei o meu Buscopan já. E dali em diante, eu tentei voltar pra cama e dormir, mas não deu certo. Porque a cólica, ela, até o remédio fazer efeito, a cólica ficou lá, né, comigo. Não era uma cólica insuportável, era uma cólica leve. Mas toda hora me dava vontade de fazer xixi. Toda hora, parecia que a minha bexiga tava sempre cheia. Toda hora eu tinha. E cada vez que eu ia fazer xixi, começou a sair muito sangue, muito sangue. E aí eu fiquei quietinha, isso era de madrugada já, era 1h30 da manhã. E eu fiquei sentada no sofá, liguei a televisão e fiquei pensando, eu não vou acordar meu marido, eu não vou chamar ninguém, e eu vou ser forte, eu vou aguentar e vai dar tudo certo. Se Deus escolheu assim, porque a vontade é sempre de Deus, não é da nossa, né? Então eu pensei comigo, eu vou ser forte e vai dar tudo certo. Já tomei o remédio, eu não vou sofrer de dor. E agora eu vou ter que aprender a lidar com esse sangramento que vai vir. Então eu pensei comigo, na hora que vier aquele sangue incontrolável, porque eu já sabia que ia acontecer isso, me orientaram, as pessoas sempre me falaram. Então eu falei, na hora que eu estiver sangrando muito, mas muito, que eu ver que não tem mais jeito, aí sim eu chamo o meu marido e a gente vai pro hospital. E aí eu fiquei a madrugada inteira, fiquei até de manhã toda hora fazendo xixi, toda hora não consegui dormir. E sempre muito sangue, mas muito. Cada vez que eu ia no banheiro aumentava. E sim, os coágulos, como a médica disse, começaram os coágulos, muitos pedaços de sangue. Era uma situação assim, gente, que não é fácil você sair assim e olhar o vaso sanitário assim, lavado de sangue, lavado, assim, que você fala, meu Deus do céu, né? Só que o que me confortou é que eu não tava sofrendo de dor. Era só vontade de fazer xixi. Toda hora xixi, mas dor mesmo. O remédio fez efeito, eu fiquei bem, né? O que começa a assustar é o fluxo, que é muito grande. Foi se passando o tempo, eram 8 horas da manhã já, e eu nessa pegada aí, indo no banheiro, sangrando muito, saindo muito coágulo, fazia barulho quando caía, plac, plac. E eu falei, Deus tá cuidando de mim, porque eu tô bem, eu tô forte. Eu falei, meu Deus, agora eu só não sei se esse tanto de sangue que tá saindo, se eu vou ficar fraca, eu tenho medo de desmaiar. Nunca desmaiei, eu morro de medo de desmaiar. Eu fiquei pensando, daqui a pouco eu vou ter que chamar meu marido. Só que aí deu 8 horas, ele acordou, naturalmente. Aí eu esperei ele levantar e falei pra ele, olha, já tá acontecendo, desde madrugada eu já tô com bastante sangramento, já tomei o remédio, eu tô bem. Só que a gente vai ter que ir pro hospital, porque agora o sangramento não tá dando mais pra controlar. Tanto que eu tava usando absorvente noturno aqui em casa e pedi pra ele pegar mais na farmácia. Eu colocava 2 absorventes noturno bem grandão, eu colocava os 2 assim, e a cada 20 minutos eu tinha que trocar. Até menos tempo, eu acho. Eu tinha que ficar trocando. Então eu pedi pra ele, vai lá buscar mais e vamos até o hospital. Aí avisei minha mãe, falei, ó, tô indo pro hospital.
Mas eu tô bem, né? Eu deixei bem claro pra todo mundo, eu tô bem, eu não tô sentindo dor, eu não tô passando mal, não tava sentindo absolutamente nada. Eu só tava com muito sangramento, que foi onde que me preocupou bastante. E aí eu peguei, a gente foi pro hospital, tomei um banho. Aí eu falei pro meu marido, vou tomar um banho, a gente se arruma e vai, tá bom? Nisso que eu fui tomar banho, quando eu entrei no chuveiro, o sangue escorrendo pela perna, gente. Ali o sangue já não tinha mais controle nenhum, o negócio ficou feio mesmo. Só que a última vez, assim, depois de um sangramento muito forte, caiu uma pelota muito grande no chão, muito grande. E ali eu entendi que era o saco gestacional, porque era muito grande, eu tive que pegar com uma sacolinha, pra vocês terem uma ideia. E eu não sabia nem o que fazer com aquilo. Eu falei, gente, eu ficava pensando comigo, o que eu faço com isso? Aí eu chamei meu marido, falei assim, você quer ver? Aí ele preferiu não ver. Eu falei, então, isso daqui eu acho que era a última coisa que precisava de sair, porque era muito grande. Não tinha nada, tá, gente? Era uma pelota grandona de sangue. Eu ainda tentei olhar, falei... Aí eu pensei comigo, o que eu vou ficar procurando aqui, né? É só um saco gestacional. Coloquei assim na minha mente. Peguei com um saquinho, joguei fora. E aí eu terminei de me arrumar e a gente foi até o hospital. E lá no hospital, toda hora indo no banheiro, toda hora trocando de absorvente, toda hora pra não sujar minha roupa. Toda hora, gente. Aí, assim, sabe que se você não tem controle nenhum? Não tinha. Eu dava um espirro, eu sentia uma pelota sair. Eu tossia, eu sentia uma pelota sair. Aí eu tinha que ir no banheiro, e lá dentro do banheiro do hospital saía muita coisa ainda. Depois desse coágulo gigantesco que saiu aqui em casa, que eu sei que era o saco gestacional, eu pensei que ali ia parar, eu só ia sangrar. Mas não. Lá no hospital eu expelia muita coisa, mas muita coisa. Eu pensava, meu Deus, de onde sai tanta coisa, tanto coágulo? Eu fiquei impressionada. Mas como eu já tava dentro do hospital, a gente já fica mais tranquila, né? Aí a médica me chamou, ela falou, olha, eu vou precisar fazer um exame de toque em você, antes de você fazer seu ultrassom. Aí eu falei assim, doutora, eu tô, assim, sangrando muito. Se eu tirar a minha roupa, eu vou sujar essa sala. Aí ela falou assim, eu já tô muito acostumada, isso é super normal. Não se preocupe com isso. Vai lá no banheiro, tira a sua roupa e eu preciso fazer o toque, que eu quero ver como é que tá o seu útero, se ele tá aberto, se ele tá fechado, né? E aí sim, eu fui lá, como já imaginava, sujou muito o chão, o meu caminho do banheiro até a maca sujou tudo o chão, gente, era uma coisa muito feia. E ela fez o toque, ela falou, olha, seu útero, ele não tá muito aberto, ele tá começando a querer abrir, mas ainda ele tá mantendo fechadinho. Ele tá com uma leve alteração, ela falou. Então, tá sangrando bastante sim, você vai fazer ultrassom só pra ver se já limpou tudo. E depois você volta aqui pra gente conversar. Aí o médico chegou, já era meio-dia, gente. Então eu tava desde a 1h30 da madrugada até meio-dia com sangramento assim. Meu Deus do céu, intenso mesmo. E aí o médico chegou meio-dia, aí chegou a minha vez de fazer. Aí ele falou, olha, tira lá a roupa. Eu falei, já avisei também. Falei, do banheiro até a maca. Falei, doutor, tô sangrando bastante. Pode ser que suje tudo aqui. Ele falou, fica tranquilo, isso é super natural pra gente. Aí eu fui lá na maca, e aí eu falei assim pra ele já, falei, doutor, olha, eu acho que já não tem mais nada aqui dentro, porque eu tô desde a 1h30 da madrugada até agora expelindo muita coisa, muita coisa. Então pode ser que não tenha mais nada, e realmente não tinha, gente. Quando ele colocou lá o transvaginal, ele falou, olha, seu útero já tá limpinho, isso é muito bom, porque não vai precisar de passar pela curetagem, porque às vezes a mulher tem um aborto natural, ela escolhe isso como eu escolhi, mas se ficar algum vestígio, eles querem internar para não ficar nada lá dentro. E graças a Deus não foi o meu caso, eles chamam de completa, aborto completo, quando é assim, né, sai tudo. E foi o meu caso, então ele falou, ó, tá limpinho, tá tudo novinho, ele falou, olha, brincou assim, ó, no próximo ciclo, se você quiser, você já pode engravidar. Aí eu falei, nossa. Ele falou, porque quando é natural, então seu corpo volta mais rápido, não aconteceu nada, não teve nenhuma invasão, então tá tudo bem com você, né? Vai embora, você vai sangrar, só que já vai diminuindo. A partir de hoje mesmo à tarde já vai começar a diminuir, e conforme os dias vai ficar igual uma menstruação, e uma hora vai parar de sangrar. Aí eu fiquei uns 5 dias com sangramento bem levinho, igual menstruação mesmo, não foi nada. Depois do transvaginal ali, o sangue já diminuiu, porque já tinha saído tudo que tinha que sair, né? E aí
eles me colocaram no soro, eu tomei soro. Eu tomei, como a médica fez exame de toque antes, eles mexem bastante no nosso útero, bastante, pra ver como é que, pra sentir como é que tá. E aquilo me causou dor, então eles me deram remédio pra dor também lá na veia. Então não foi só isso, né? Eu fiquei lá um tempo tomando medicação também. E depois sim, eu fui liberada, fui pra casa, aí era o horário de almoço já, almocei. Não tinha comido nada até então, porque você não consegue nem sentir fome, você não sabe nem o que, sabe assim, você não tem, você perde a noção de tudo que tá acontecendo ao seu redor, você só quer resolver aquilo, saber saber se tá tudo bem com você, você quer que aquilo passa, aquele momento passa, porque é um momento muito difícil, você fica, se sente perdida, quem nunca passou se sente muito perdida, então eu tava assim, só que eu fui muito forte, eu não fiquei chorando, no hospital eu não chorei, porque eu sou uma pessoa muito chorona, né? Então eu fui forte o tempo todo, tomei a medicação lá, me senti ótima, a medicação tirou toda a dor que eu tava por conta do exame de toque. E o meu marido o tempo todo comigo, sabe, do meu lado, e eu sendo forte. Forte. E aí, depois que vem o problema. A gente acha que durante o aborto que é o pior BO, né? Mas como você tá naquela vibe de preocupação, que você quer resolver, você quer ir no médico, aquela coisa toda, você não tem, parece que você não tem tempo de sofrer, sabe? O sofrimento que eu digo não pela dor física, mas o emocional mesmo. Então eu fui pra casa e aí eu precisava dormir, porque eu não tinha dormido, né? Não consegui dormir nem um pouquinho. Fui pra casa, como eu tinha tomado muita medicação, acho que também ajuda, né? Pra dar sono. E eu fui pro quarto e deitei e eu dormi o resto do dia. E aí aí acordei, tava bem, super bem. Gente, parecia que não tinha acontecido nada comigo. Eu tava me sentindo ótima, assim, fisicamente, tá? Fisicamente, assim, no meu corpo, tava tudo ok. Eu não tava com dor, eu não tava com nada, graças a Deus. E aí eu acordei, assim, mais leve, mais renovada. Só que aí a ficha começa a cair. E aí que vem o problema, é nesse assunto que a gente tem que se alertar e se entender. Aí eu fiz as minhas coisas, levei o meu dia normalmente e tudo mais. O problema foi na hora de dormir. Quando eu tomei o meu banho e tava me preparando pra ir deitar, eu lembrava que toda noite o meu marido beijava minha barriga, sabe? Pra abençoar o nosso filho. Ou filha, a gente não sabe. E aí, quando eu deitei, eu pensei assim, nossa, ele não vai mais beijar minha barriga. Porque não tem mais nada aqui. E naquela hora que veio essa, sabe, ele tava quietinho na dele, eu também, eu não queria conversar muito, a gente fica muito na nossa, assim, sabe? E aí, quando eu deitei mesmo pra dormir, ele veio pra cama e eu sabia que ele não ia mais beijar minha barriga, gente, ali o meu mundo caiu, ali eu não tive controle, eu entrei em pânico, eu chorava desesperadamente, eu não tinha controle. Sabe que a ficha caiu, eu falei, caramba, eu não tô mais grávida. Uma hora você tá feliz, você tá comemorando, fazendo planos. Eu tinha um monte de planos já, E de repente não tem mais nada. Só que os hormônios, os hormônios do beta-HCG ali da gravidez, ele tá ali circulando, ele tá ali presente. Ele fica por um bom tempo ainda, mesmo que você não tá mais com o bebê ali, os hormônios estão presentes. Então a gente ainda continua sensível, ainda continua com o olfato aguçado, um monte de coisa. Aí que a gente vê que a ficha realmente caiu, porque até então eu não tinha essa percepção. É uma coisa muito louca, sabe? Então os hormônios ficam presentes, então a gente continua sensível. Eu continuei por um bom tempo, assim, carregando isso, sabe? Parecia que eu ainda tava grávida, parecia... Um monte de coisa acontecia ainda comigo, né? E aí, a sua ficha caiu ali, então é um luto que você vive. Eu vivi um luto. Pra gente que tá com os hormônios presentes, que teve várias mudanças no meu corpo, eu senti muita mudança no meu corpo, eu ganhei muito peso, eu ganhei 10 quilos em 2 meses só, então, de inchaço porque eu comia bastante também, então, tá muito difícil de eu recuperar o peso que eu tava, eu tô muito gorda ainda, né, pra minha altura eu tô com um peso muito acima
do normal. Eu tenho a plena consciência disso. E eu sei qual é o caminho, mas é muito difícil, gente, pra recuperar. Se você fizer uma dieta, fazer academia, que nem eu fazia antes, eu conseguia emagrecer o tanto que eu precisasse, de boa, com dedicação, claro. E aí eu comecei a me dedicar muito e não tinha resultado, eu não conseguia sair do meu peso e tô até hoje sofrendo com isso, já se passaram 3 meses. Então, é muito difícil, gente. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse passar por uma situação dessa. Nunca imaginei na minha vida o quanto isso é doloroso, porque eu tenho casos, vários casos na minha família de pessoas que passaram pelo aborto, que passaram pela mesma situação que eu. Só que quando a gente tá de fora, a gente vê de uma forma, até a gente passar. Isso é pra todo mundo, em todos os sentidos. Então, a gente vive um luto, porque a gente tava com o bebezinho dentro da gente, o nosso corpo tava se preparando pra isso, e de repente não tá mais ali, então mexe com o nosso psicológico de uma maneira drástica. É uma coisa, gente, muito difícil. Eu passei por muitos dias, depois disso eu fiquei de atestado médico, eu passei por muitos dias não querendo falar com ninguém, eu queria só deitar e só dormir, ficava no escuro, eu não queria falar com ninguém, eu desligava o meu celular, avisava todo mundo, falei, gente, eu vou desligar o meu celular, que eu preciso desse tempo pra mim. Eu precisava, é um negócio, uma sensação muito esquisita, mas ela passa, né? Então eu tô aqui pra dizer que se você está passando por isso, ou passou recentemente, e procura, como eu procurava, vídeos que possa nos confortar de alguma forma, consolar. As pessoas, elas vão te procurar, quem te conhece, quem tem carinho por você, seus familiares, seus amigos, que sabiam dessa situação, elas vão te procurar para te confortar, para falar palavras boas, para falar assim, olha, daqui a um tempo você consegue ter de novo um bebê. E as pessoas, elas fazem de tudo para te agradar, para te consolar. Só que ninguém sabe o que tá passando dentro de você. Ninguém consegue entender a sua dor. Porque a mãe, ela tava com o corpo dela todo... mudou tudo, é uma mudança muito grande. Então é mudança hormonal, é mudança física, psicológica, e aquilo tudo é tirado de você. E você ainda tem que conviver com o tempo ainda com os hormônios, o que também é muito difícil. Então, se você tá passando por algo parecido, sabe que você não está só. Você não é a única, porque a gente se sente, parece que aquilo só tá acontecendo com você. Então, quando você tá lá na maternidade, fazendo todos os trâmites para saber do seu aborto, vai passar mulheres por você, bem barrigudona, vai passar mulheres saindo da maternidade com seu bebê no colo, e você vendo aquilo, parece que não, falando assim, mas quando você passa por essa situação, você fica olhando e fala, poxa vida, e eu tava achando que eu ia passar por isso, sabe? E aí, e parece que tudo envolve bebê. Você liga a TV, tá passando comercial de bebê, de gestante, um monte de... Você liga a internet, a mesma coisa, você fala, poxa, né? Parece que tudo é para ajudar a piorar mesmo a situação. E eu fiquei por um bom tempo muito mal, eu não queria nem tocar nesse assunto, eu não queria mais falar disso, não queria. Mas vai passando, como eu falei, hoje já tem uns 3 meses já que isso aconteceu, foi dia 5 de agosto meu aborto, e a gente já tá em dezembro, e já se passaram esse período. Hoje eu consigo falar, me emocionei um pouco, mas hoje eu consigo falar mais abertamente sobre o assunto, e de alguma forma, se eu puder ajudar alguém que esteja passando por isso, saiba que vai ficar tudo bem com você, vai ficar tudo bem. E aí vai de você... como mãe, como mulher, você não deixou de ser mãe, você é uma mãe de um anjinho agora, né? Então, você não deixou de ser mãe, o que a gente pensa que é isso, né? Quando acontece. Mas a gente não deixa de ser mãe, eu sou mãe de anjo. E quando você se sentir preparada, tanto psicologicamente como fisicamente, para passar por uma nova gestação, você tenta novamente, porque os médicos vão te orientar qual é o melhor para você, se daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3, aí cada médico vai te falar qual que é o melhor, né, diante da sua situação. O meu médico falou que no próximo ciclo eu já poderia, mas eu não tentei, não busquei isso, porque eu preciso estar pronta, né, a gente precisa estar se sentindo segura, a gente precisa se sentir confortável para tentar novamente, até porque a gente não sabe se aquilo vai acontecer de novo. Então, assim, é claro que a gente não pode pensar, ai meu Deus, pode acontecer?
Pode acontecer, como também não. Então a gente tem que estar preparada para os dois, né? Então a gente tem que se preparar tanto emocionalmente como fisicamente, preparar o nosso corpo também, para entender que você vai passar, porque não é uma fase muito fácil. A gente não pode romantizar uma gestação, como muitas mulheres romantizam, porque quem passa por uma gestação, eu fiquei só 2 meses, e já foi difícil uma gestação de 2 meses, não foi fácil. Enquanto eu achava que o bebê estava bem aqui, eu passei por muitas fases na minha gravidez e não foram fáceis, né? E mesmo depois de tudo isso, a gente tem que se recuperar, sim, a gente tem que se respeitar primeiramente. Tem mulheres que conseguem engravidar no próximo mês? Tá tudo certo, gente, é a escolha de cada um. Se sentiu segura para isso, beleza, tá tudo ok. E tem mulheres que demoram mais tempo, então eu achei que eu já ia querer tentar em seguida, mas eu não me senti pronta para isso. Então a gente tem que entender que a gente tem que entender o nosso corpo, entender o nosso psicológico, procurar ajuda se for preciso, uma ajuda de um médico, de um profissional, de um psicólogo, sim, se for necessário, para te ajudar nessa questão, para você entender e tentar não carregar um trauma, né? Porque a gente fica traumatizada e eu acredito que isso seja super natural, né? Então, vamos aí focar no que Deus prepara pra gente, porque Deus é maravilhoso. Eu não sofri, eu não tive uma dor horrorosa, como tem mulheres que passam por momentos horríveis durante o aborto. Eu não passei, eu me senti muito preparada para aquilo, foi minha escolha, não foi? Então eu me preparei muito para que eu não ficasse sofrendo, e eu não sofri. Eu fiz tudo que tinha que ser feito, da maneira que a médica me orientou e deu tudo certo. Né? Claro que não é isso que a gente gostaria de estar passando, óbvio que não. Então é onde vem o sofrimento, que é depois, né? Então, pense que você não está sozinha, assista sempre vídeos, assista muita coisa a respeito, para você se fortalecer, se sentir segura, e se um dia você pretender engravidar novamente, que você esteja abençoada, que você esteja preparada psicologicamente, fisicamente, como eu já disse aqui, mas que você se sinta confortável para passar por uma nova gestação e ter o pensamento que vai dar tudo certo. E caso não dê certo novamente, você já sabe qual é o caminho, como é que funciona, você já sabe tudo que acontece. Então, não carregar esse trauma e nem ficar comparando a outras pessoas, porque eu escutava muitas coisas sobre o aborto, muitas coisas ruins, de mulheres que ficavam sangrando com toalhas e, sabe, assim, muita dor, de gritar, de chorar. Então, a gente nunca pode se comparar. Cada pessoa reage de uma forma, cada organismo reage de uma forma. E todas têm que ser respeitadas, tá bom? Então, essa mensagem que eu venho passar para vocês, porque diante de todo sofrimento, sempre a gente precisa pegar um aprendizado. E o que eu aprendi diante disso é que a gente não tem o controle de nada. O único que controla tudo é somente Deus. A gente não controla nada. Então, se um dia você estiver preparada para uma nova gestação, está nas mãos de Deus, é a escolha dele, se vai dar certo ou não, tá bom? E ele vai sempre focar no que é melhor para você. Então eu tirei um aprendizado disso, que a gente não tem o controle de nada, não tinha como eu controlar o meu bebê vivo dentro de mim, não tinha. E como a médica me disse, a gente não tem que ficar procurando uma culpa por isso ter acontecido. Ah, mas será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu forcei demais? Será que aquele dia eu não deveria ter feito aquilo? Sabe? A gente fica buscando, o que também é natural, gente. O que também é super natural, a gente começar a buscar o porquê daquilo ter acontecido, né? Então, a médica deixou isso muito claro, não se culpe, porque isso é tão comum, tantas mulheres passam aqui, às vezes é porque o bebê não conseguiu se desenvolver, faltou alguma coisa lá para ele continuar, né, vivo e tudo mais, para ele se desenvolver, crescer, e por conta disso não deu certo, né? Então a gente não pode generalizar e nem se comparar a outras situações, porque cada caso é um caso. Então, leve isso como aprendizado. Se você passou e está passando por isso, entenda que nós não temos o controle de nada. A gente tem que ter somente o emocional aí um pouquinho mais equilibrado, e se não conseguir, procurar uma ajuda psicológica, sim, né? E a gente primeiramente se respeitar o nosso momento, o nosso luto, e que ele passa. É óbvio que a gente esquecer, a gente nunca vai esquecer, a gente vai carregar pro resto da vida.
Só que a gente vai superando isso. E você também vai superar, creia nisso.